existe vida lá fora. Essa frase foi dita por um colega de trabalho anos atrás, ao ser cobrado por um motivo qualquer por um chefe. E por muito tempo virou motivo de brincadeira, de piada entre nós do baixo clero. Vocês sabem que o baixo clero não perdoa nada. Mas serviu para ficar na minha cabeça. E hoje, lembrando da frase, eu vejo que ela não tem nada de engraçado, ao contrário, é muito pertinente aos dias de hoje e diz respeito não a mim, mas a uma imensa coletividade. E tem a ver com uma decisão que gerou a pergunta que mais me fazem hoje. Por que alguém com uma carreira sólida, um bom salário, espaço na mídia, inclusive nacional, deixaria o emprego? A resposta começa por um sentimento comum a muita gente mesmo, a vontade de mudar. Uma pesquisa feita no Brasil por uma consultoria recente mostrou que 61% dos entrevistados gostariam de mudar, querem mudança, ou de emprego ou de atividade profissional, isso ainda em 2026. Não necessariamente porque você está infeliz no que faz. Há muitos casos assim também. Mas muito também pela necessidade de frear o ritmo de vida, a correria, o sobressalto com o relógio todo santo dia. No meu caso, o sentimento era exatamente esse. Eu precisava mudar. E mais, eu estava cansada. Esse cansaço também não é só meu, mas de uma sociedade inteira. No dia a dia, o foco, às vezes, em excesso no trabalho, não nos permite enxergar a vida lá fora. É um olhar míope, sabe, que só nos faz ver o que dita a sociedade do desempenho. Uma sociedade de cumprimento de metas que, aliás, não acabam nunca. Vocês já repararam? A gente vai só renovando essas metas, muitas vezes, no automático, até sem perceber. E se você é mulher, sem vitimismo aqui, tá? Mas bota uma dose extra de sobrecarga aí. Se trabalha e deixa os filhos, se sente culpada. Se tem um compromisso e fica um pouco longe, é ausente. Por outro lado, se não tem uma atividade profissional, não ganha dinheiro, é dependente e não é moderna. A gente sente culpa de não estar disponível para todos o tempo todo. E para dar conta dessa dupla jornada não é fácil. Eu, quantas vezes, por exemplo, se a babá não vinha, tive que chamar os meus pais às pressas para virem de Londrina para cuidar dos meus filhos, para que a gente pudesse trabalhar. Mesmo assim, quantas vezes eu me senti sem pertencimento, culpada, porque eu sempre achava que a gente tinha que fazer mais. E esse é um sentimento nosso, de nós mulheres. A gente acha que não faz o suficiente. Culpada, sem pertencimento mesmo. Nós precisamos ralar mais e engolir mais sapos também para provar que nós somos capazes. Ao longo dos anos, eu acho que conquistei, sim, uma carreira maravilhosa. Eu olho para trás, é só gratidão. Até porque esse, eu preciso dizer aqui, era um espaço improvável para mim, o de TV. Eu acho que pouca gente, talvez nem todo mundo da minha família, acreditava em mim como repórter de televisão. Uma menina, eu passei no vestibular cedo, pequenininha, tímida e descendente de oriental. Eu falo da descendência aqui porque os descendentes de japoneses se destacam em várias áreas, mas na comunicação não exatamente. Na TV, até hoje a gente conta nos dedos os repórteres de TV que são descendentes de japoneses. Mas os olhinhos puxados, ao contrário do que eu imaginava, até que me ajudaram, viu? Por exemplo, eu fui chamada uma vez para trabalhar na TV Globo em São Paulo, e lá uma chefe de redação me disse que gostava de ver a presença oriental na TV. Fiquei super feliz.
Um dos maiores apresentadores de TV do Brasil e editor-chefe também simpatizava, olha que bacana, com os meus VTs de tema oriental, tema japonês. A gente, portanto, aqui de Maringá, uma cidade do interior, conseguiu emplacar nos principais jornais de rede nacional, desde receita de macarrão gelado japonês, até, por exemplo, uma única árvore, que, aliás, está aqui do lado de fora do teatro, toda enfeitada com os tsurus, as garças de papel japonesas. Esse VT entrou no Jornal Nacional. Aquela japinha que nem eu mesma botava fé inicialmente, emplacou, eu acho, no meio de comunicação mais disputado durante muitos anos, a TV. Mas eu ralei, eu sofri, várias vezes entrei chorando na TV, saí chorando e me frustrei também. Além disso, em TV, a gente trabalha contra o tempo todo. E chega uma hora, isso vale para todas as áreas, gente, não só para a minha, em que a rotina corrida, essa força de vontade, viram exaustão. Nós somos cobrados, nos cobramos muito também, e tem coisa que deixa de fazer sentido. Aonde eu quero chegar? A que custo? Vejam, a que custo? O filósofo que está entre os mais comentados do mundo hoje, o coreano Byung-Chul Han, diz no livro Sociedade do Cansaço que é comum a gente se autoexplorar. E isso nos dá a falsa sensação de liberdade. Eu posso ir além dos meus limites, eu posso chegar aonde eu quero. E não é bem assim. O resultado tem sido indivíduos, muitas vezes, frustrados e uma sociedade cansada, doente, com ansiedade, burnout, depressão e muito estressada. O estresse, a gente sabe, é o maior inimigo da saúde física, mental e da longevidade. E todo mundo quer viver mais e melhor. Um santo remédio para a vida longeva é o desacelerar. Quem vive estressado vive menos, não sou eu que digo isso, são os especialistas. Prova disso está nos centenários. Nas regiões onde vivem os povos mais longevos do mundo, elas são chamadas de Blue Zones, né? Zonas azuis, o que os centenários têm em comum é justamente o baixo estresse. Não é mera coincidência. Só que aí você pode dizer, pô, mas eu estou na flor da idade, no auge da produtividade, então para viver mais e melhor eu tenho que parar? Não. É revisitar a sua rotina, é pausar quando puder para fazer o que você gosta, além de trabalhar e cumprir metas, porque todo mundo precisa trabalhar. Só não espera ficar velho demais. Por outro lado, também não tem problema esperar um pouquinho para decidir. Eu mesma levei só uns 30 e tantos anos para criar coragem. E resolvi não parar, mas recomeçar, dar essa desacelerada mesmo. Chega uma hora em que o corpo dá sinais, o corpo fala para a gente. Eu descobri uma gastrite que, segundo o médico, provavelmente é de fundo nervoso, que é o quê? Estresse. E quando você decide isso um pouco mais tarde, como no meu caso, são muitas dúvidas, até mais, eu diria. A gente sofre. Eu me questionei, poxa, será que eu já não estou velha demais para o mercado? O mercado vai me querer? O que eu vou fazer agora? Mas, olha, são tantos bons exemplos nesse sentido que a gente se encoraja. Morgan Freeman ganhou um maior reconhecimento internacional depois dos 50 anos. A escritora Cora Coralina, depois dos 70. E tem vários exemplos também nas redes sociais, gente que começou aí nos 70 e está com milhares de seguidores. Hoje, idade realmente não importa mais. O que importa, seja você velho ou jovem, é aí sim acreditar que você tem um longo caminho pela frente. Eu acredito. E esse caminho tem que fazer sentido para a gente. A questão, no meu caso, não era mudar de profissão, porque eu gosto da comunicação, mas virar a página.
E eu sei como é difícil tomar coragem. Nós sabemos que é muito difícil. Mas quando a gente decide, descobre o quê? Lembra da frase do começo? Descobre que tem vida aqui fora, existe vida aqui fora. E aí, você pode me perguntar, mas deu certo essa mudança? Eu só posso dizer que, por enquanto, está dando, porque é tudo muito novo para mim. E nessa vida aqui fora, eu estou encontrando incerteza, sim, insegurança também, desafios, mas também novos trabalhos. E eu diria que talvez o mais importante nesse momento, mais tempo para mim, para minha família. Hoje eu posso sentar à mesa todo dia e almoçar com os meus filhos, o meu marido. Antes os horários nem sempre batiam. Eu sento, mesmo sozinha, sabe, no café da manhã, sem pressa de levantar. Antes eu nem tomava café em casa por causa do sobressalto com o relógio. E ainda, acreditem, sobra tempo para os amigos, para uma viagem, ou para simplesmente fazer nada por algumas horas, sem culpa. O filósofo coreano, mais uma vez citando Byung-Chul Han, ele defende o descanso, o silêncio, a contemplação. Vejam, coisas que a gente nem sabe mais o que é. Não é devaneio. Existe um movimento global para que as pessoas tenham o controle do seu tempo, principalmente nas redes sociais, para que possam se desconectar por algumas horas que seja, novamente, sem culpa, sabe? Até os velhos tempos nesse movimento, quem diria, estão voltando à moda, inclusive em alguns hábitos. Por exemplo, ler a moda antiga. Faz bem para o cérebro. A neurocientista americana Marianne Wolf, uma das mais conceituadas, se tratando de pesquisa com leitura, ela sugere que uma parte da nossa leitura seja, sim, feita nas telas, porque nós precisamos trabalhar, mas que uma outra parte seja de forma física, no papel, porque isso melhora a cognição, memória, inteligência. Eu, particularmente, acho que o mundo tecnológico não volta atrás, não. Tem muita coisa boa nele. Eu trabalho nesse mundo hoje. Mas o movimento que se vê é para que a gente viva também o mundo real, a vida real. Vejam que a gente precisa de um movimento hoje para isso. Menos estresse, com menos cansaço. E o caminho, cada um tem o seu. Mas pode ser buscar a espiritualidade, o contato com a natureza, que, segundo as pesquisas, também faz bem para o cérebro. Enfim, buscar a paz. Uma palavrinha tão pequena e tão complexa. A gente só tem paz quando a gente tem um combo: saúde, amor, amizade, bem-querer, trabalho e dinheiro também. Mas está tão difícil exercitar a paz, não é? O mundo está como está hoje porque nós, humanos, não conseguimos fazer esse exercício. Nem coletivamente a gente está vendo como está tudo aí, e nem individualmente. E a paz individual, ela só depende de nós mesmos. Conseguir a paz exige coragem e, muitas vezes, recomeço. Mas quando ela chega, a nossa paz chega, enfim, a gente constata: existe vida aqui fora.